Antes deste episódio, um aviso. Este episódio contém passagens gráficas de saudosismo, cones de plástico e momentos musicais. Portanto, se achas que isto já não é o que era, este episódio não é para ti. Olá, bem-vindos ao Opinionistas, um podcast sobre indivíduos e indivíduas que escrevem as suas opiniões em, digamos, meios de comunicação que estão, portanto, acessíveis às pessoas, não é? Vários, variados. O meu nome é Daniel e a minha filha sabe dizer baloiço e escorrega. Eu sou Afonso e sou uma criança de interior. Eu sou a Diana e tenho memória. Eu sou o Luís e sou filho de retornado. Sem mais demoras, Helena Matos. Amigos! Amigo. Amigo. Olá! Yay! Amigo. Yay! Amigo. Queres começar? Sim. Amigos, estamos de volta, visto que o nosso estúdio foi fechado e temos outra vez de novo os microfones de pizza. É pá, isto é uma inconsideração por um gajo. Pois pá, Foi a CIA. foi assim. Não trabalhavas para a CIA, segundo o episódio. Não sei. O que interessa é, hoje estamos aqui reunidos, amigos, para falar de uma indivídua. Uma indivídua que é opinionista e que se dá pelo nome de Helena Matos. Pois pá, pois pá. Vamos ter que fazer aqui um revelar do behind the scenes, não é? Nós no outro dia tivemos para aí 2 horas, não, 40 minutos a tentar adivinhar quem é que era a opinionista que o Luís Exato, ia é trazer. sempre surpresa. Eu sou uma caixa de... Somos todos uma caixa de surpresa uns Este para os nome outros. não surgiu nas hipóteses. Não, muito porque eu estou a ver a cara, né? Mas... Não associas um nome. Não, Quem não vê sei. caras, não vê opinião. Jesus. Desculpem. Meu Artista primeiro... Afonso. Bom, É um contributo de pai. portanto, eu vou começar... bonito. Eu Eu gostei também. Eu vou começar por perguntar aos meus colegas e amigos, quando ouvi o nome Helena Matos, o que é que vos vem à cabeça? Diana, para começares tu desta vez. Eu queria perguntar quem é que são os colegas e os amigos aqui. São todos colegas e todos amigos. Começa logo a querer cisões. É Sim. incrível. Quer polémica. Se a quer... pessoa polarizadora sou eu, não? Ah, pois. Helena Matos. Helena Matos é uma senhora... Um indivíduo, sim, já disse isso. É uma senhora que aparece na televisão Uhum. em ótima companhia antigamente, com o bugalho. Uhum. E é isso. E depois escreve umas coisas e é completamente abjeta. Ah, ok. Aí é. Afonso. Fighting words. Não tenho muitos preconceitos. Uhum. Vais ter só pós-conceitos. Vou ter pós-conceitos. Tenho a vaga sensação de que o meu cérebro reptiliano está a dizer-me para não gostar dela. Ok. Isso é um erro. Às vezes as pessoas surpreendem. O meu cérebro reptiliano de esquerda está-me a dizer mas não tenho assim grande preconceito. E tu, Eu Daniel? estou igual ao Afonso. Estás O aberto. meu cérebro, talvez por ser um bocado a ideia do podcast, está-me a dizer que vem aí trogloditice, mas não tenho nem pré nem pós. Eu possuo convido- conceito. Ou seja, não vais aprender Não nada tem também. Não conceitos. vais aprender nada com Não isto. tens nem pré nem pós, portanto não Nada. estás. O que será, será. Sim. Já Certo. dizia a canção. O budista Não. da opinião. O que este episódio vai ter é música, porque eu, para ler Helena Até que Matos, enfim. preciso de um pouco de momentos musicais, porque senão também Mas, não consigo mas lidar. que tipo de... Vamos descobrir. tu já Isto pensaste? é uma experiência imersiva. Já tens tipo banda sonora É uma por... experiência Mas vai ter imersiva. participação do público. Parece Vai, o público és tu, mas vai. Vai ser é tipo aquela coisa. opinionistas no mate. Sim. Vai ser aquela coisa Vamos. esquisita em que as pessoas do teatro tipo chamam-te da tua. Pá, isso é horrível. Isso é das Não, coisas mais desagradáveis não, que eu me não lembro vai, da não minha vamos infância. fazer isso. Ok. Vocês que vieram da fábrica de e-mails, não se têm de preocupar. Ouçam Muito só, chilem. E vamos começar, como começamos sempre, pelo início, pela biografia da senhora, que certas pessoas não acreditam. E voltando ao início deste podcast, Helena Matos nasceu, Helena Matos viveu e, eventualmente, Helena Matos acabará por falecer. Agora, há pessoas que acreditam em biografia e, para quem acredita em biografia, Helena Matos nasce em Lisboa em 1961.
cronista de Lisboa. É verdade. Não é verdade. É verdade, é. Eu sei que há poucos, mas ela é uma delas. É uma senhora que se descreve como, abre aspas, uma mulher muito conservadora, fecha aspas, mas que no liceu integrou aquilo que ela chama grupos maoístas da Avenida de Roma. Pronto. Mas era porque era o único ATL que tinha as inscrições abertas, não é? É possível. Não, é um rito de passagem, não é? É um rito de passagem para aquela geração Sim. dos anos 60, 70. E o que significa que ela é uma senhora conservadora que tem imunidade. Não é só um antissocialismo e antimarxismo ideológico. A pessoa foi vacinada pela participação neste tipo de grupetas. Bom, ela estuda, é licenciada em Estudos Portugueses pela Universidade Nova de Lisboa, pela República Popular da Avenida de Berna, É verdade. e é também mestrada em Literatura Portuguesa, do que eu percebi, na mesma instituição. Não, porque o curso também se chama Estudos Portugueses, o mestrado. pelo que eu Então, tenho informações erradas. Irrelevante. Desculpa. O ponto é que ela é de Literatura, Estudos Portugueses, e, consequentemente, ela foi, durante os anos 80 e 90, professora na escola pública de português e latim por Pronto. toda a área metropolitana de Lisboa, Respeito. dando-lhe uma visão abrangente do que é a Lisboa moderna. Portanto, foi aí que se radicalizou. Não, cá, respira. Porquê é que eu achei que ias começar agora a cantar? Não. Eu deixo-vos sempre no indeciso. Bom, em 1999, ela começa a fazer uma coisa diferente. Era professora, mas começa a escrever artigos de opinião para o público. E o que começa a acontecer é uma espécie de mudança de carreira em que ela vai deixando de ser apenas uma professora de secundário para ser alguém que é um opinionista nacional. E nesse sentido, começa a escrever também para o Diário Económico, que, enquanto um jornal cheio de gente que sabia de economia e contas, vai à falência em 2016. Isso foi barato. Isso é um golpe baixo. Mas desculpa, mas como é que ela como é que ela faz essa passagem de professora para de repente a vida- começar a fazer vida- Mas público? afinal, a biografia. Pois Não, eu só quero saber, é. eu só quero saber essa dinâmica, essa permeabilidade. Tradição. A vida acontece, Diana, como tu própria dizes. Quer dizer, é mau quando os jornais estavam a buscar assim as pessoas das elites e tal, e esta pessoa que é professora de Ah, latim, sim, porque esta pessoa que é professora de latim, de escolas ela, secundárias. ela diz que sabia pouco de latim, mas ensinava o que podia. oh meu Que Deus, não é mau. Isto numa entrevista. Mas não é mau. Eu não sei ensinar nada de latim, portanto ela deve saber mais que eu respeito. verdade. Mas ela, tudo isto, Estás a passar à frente de uma frase tudo espetacular. isto, tudo Eu isto, dei aulas de Tudo uma questão isto- que de facto não percebo muito. tudo isto culmina numa mudança de carreira em que ela deixa de ser, portanto, deixa de chupar da teta do Estado, não é? E passa a Chupar-tis ser... da tetis, E como ela passa diria. a ser um membro, passa a ser um membro produtivo da sociedade. Leia-se, uma indivídua que escreve livros sobre o Estado Novo. Portanto, ela mas ela não é historiadora. ela passa a ser escritora, ela torna-se historiadora. Mas é tipo, é de estudos portugueses e de repente começa a escrever sobre o Estado Novo. Porque ela é uma pessoa que se preocupa pela memória. A memória é muito importante. Mas que faça tipo, que A escreva memória. sobre a literatura portuguesa do século XX. A memória, Diana. Em Há muita 2003... memória na literatura portuguesa do Em século XX. 2013, ela publica Salazar, a construção do mito. Em 2004, publica Salazar, a propaganda. É uma biografia em 2 tomos. Uns anos mais tarde, já em 2017, escreve Os Filhos do Zip Zip, Portugal na Primavera Marcelista. E em 2019, em coautoria com José Manuel Fernandes, do Observador, escreve Olha Este que dois. país não é para jovens. Ela foi consultora histórica da RTP nas séries Conta-me Como Foi e Depois do Adeus. Há muito tempo era eu outra criança que te amava eternamente sem saber. Ok. Eu acho que não precisas explicar o que é que foi o Conta-me Como Foi, Se calhar era caramba. importante.
Nós estávamos todos Hace lá quando a mucho, série passou na mucho televisão. tiempo. Era yo, um pequeno niño, etc. Agora em latim, Helena, tu consegues. Há multis. Bom, Tempis. multis tempis. Ela, sendo escritora, tendo feito esta transição de carreira, foi também comentadora radiofónica na TSF e, em 2014, integra um novo projeto jornalístico inovador em Portugal, o jornal online Observador, como uma das cronistas iniciais que começou este projeto, onde escreve, desde já, até hoje. Além disto tudo, foi também comentadora de televisão, mais ou menos desde a última década, 2010, primeiro na TV 24 e depois com a mudança na CNN Portugal. E, por fim, tem ainda um programa de comentário político na Rádio Observador. Além de ser cronista, tem também um É uma pessoa que se dedica à opinião. dedica-se à opinião e à escrita e a preservar a memória. Ela preserva a memória. Eu acho que é importante vocês saberem. Mas isto é uma coisa que ela diz. Não, a memória é muito importante para ela. E já que estás a falar de coisas que ela diz, eu convidava-nos a ouvir a senhora pelas suas próprias palavras. Numa De coisa- viva voz. De viva voz, para vocês ouvirem e terem uma imagem mental do que é que esta senhora, a que é que esta senhora soa. Se calhar levam a mais alguma coisa se houver discussão, não é? Sim, mas o grande problema é que as pessoas estão particularmente viciadas em unanimismos, não é? Parece-me estar neste momento, um momento em que particularmente gostam disso. E não é apenas em Portugal, quer dizer, a facilidade com que se condenam pessoas, com que, não estou a falar dos tribunais, com que não pensei, repara, eu nasci em 1961, portanto, eu não pensei chegar agora em 2020 e de repente tudo parece mal e não se pode dizer isto, quer dizer, de repente parece que caímos numa casa assombrada dos terrores da nossa infância, parece mal, não se diz isso, é proibido censurar filmes, um filme para se poder candidatar aos Oscars tem de obedecer a determinados parâmetros, está a discutir se um romance é bom, se mau, porque isto é o pior dos sonhos, quer dizer, do neorrealismo, não é? Pois pá. Woquistus, era assim que se dizia, dizendo assim. Vai, latins. Mas pronto, é uma senhora que claramente se opõe ao chamado wokeismo. Inesperado, nunca vi. Certo. Isto foi em que ano esta Isso foi há 6 intervenção? meses, acho eu. 9 meses. 9 meses. Então uma pessoa Mas posso só fazer uma pergunta ao Daniel? De onde é que isto aparece? Não. O que é que vamos ouvir? Só para termos um bocado de contexto, desde que ano é que os Oscars começaram a ter critérios para escolher filmes? Desde, recente, certo? desde 1926, Helena. Tens que ir ver lá para trás. Pensava que tinha sido o wokeismo. Não, o wokeismo é uma coisa nova e recente e perigosa, porque não respeita, e volto a repetir, a memória. Ok? A memória? A memória. Bom, e como isto é uma senhora conservadora do Observador que não se mete em unanimismos, eu tenho uma ideia. Em vez de eu vos explicar a vocês quais é que são os temas de que ela fala, eu proponho... Vamos fazer um bingo! Eu proponho que sejam vocês a dizer do que é que ela fala num jogo a que eu gosto de chamar Coisas que senhora do Observador, que pensa pela sua própria cabeça, diz... Diana, coisas que pessoa conservadora do Observador que pensa pela sua própria cabeça diz. Eu antes de dizer qualquer coisa, gostava muito de agradecer, Sr. Luís, porque eu gosto muito de estar aqui e queria mandar um beijinho lá para casa. Pode ser? Estás a misturar programas? Eu acho que ela fala muito sobre aquela coisa que os jovens agora também falam muito, que é o politicamente correto. É verdade! Afonso, coisas que uma senhora conservadora que pensa pela sua própria cabeça diz. Está-me a dar uma branca. Isto em casa é mais fácil, hein? Isto em casa é muito mais fácil. Posso pedir apoio do público? Os filmes. Isso ela já disse.
Não, mas os filmes estão sempre a tentar dar visibilidade a minorias e já não são. É isso, estão sempre a tentar ser politicamente corretos. Correto! Ah, mas é a mesma coisa! Daniel! Mas isto Daniel! assim, isto Coisas vale. que uma senhora conservadora que pensa pela sua própria cabeça diz. Diz que a culpa do futebol moderno estar como está é do Jorge Mendes. Epá, estás errado. Mas Eu olha, estava aqui a fazer um beat. queria tentar ver se Como isto era concordava. bué fácil de adivinhar tudo o que ela dizia e tu fodes-me assim. Vá, vamos tentar mais uma vez. Eu agora já Mais sei. uma vez, Daniel. Do género. Os géneros, miúdos estão cheios de género. Correto, Diana. Eu. Mas espera, qual é o jogo? O jogo é adivinhar coisas que ela Não, fala. não, isso eu percebi, mas quando é que acaba? Não acaba. Quando acaba um de ele vocês decide. falhar, não é, Já Daniel? Então, já falámos sobre o racismo. O racismo, não se param de queixar do racismo. Afonso. Género, racismo, Politicamente correto. politicamente correto, filmes. Estou-me a pensar. Pessoas que pensam pela sua própria cabeça dizem. Ela queixa-se que a esquerda se apropria do 25 de Abril. Exatamente. Daniel. Touradas. Daniel, tu és péssimo neste jogo, pá. Não, mas touradas a Eu good só estou a shout. tentar que não seja uma repetição dos 30 episódios que fizemos sobre pessoas que dizem tudo o que a gente... Né? Isto era uma coisa muito simples. Era para ser fácil. Vocês adivinhavam, tipo, de caras o que é que a gaja pensava Ei, e depois a gente provava, pensas bué fora da caixa porque a gente consegue derivar tudo o que é que tu pensas pelo facto de tu seres uma cronista do Observador. E tu atiras, tipo, uns pontos, tipo, uns 3 pontos fora da... Touradas não me parece assim tão... É certeza. verdade, é Eu verdade. acho que há uma crónica sobre touradas e tu É Luís, possível, como é é teu possível. costumes, É, o meu costumes. Luís Leitor os máximos, tu Exato. saltaste a crónica das touradas e no fim de 3 horas de gravação vamos dizer lê lá aí essa crónica das touradas e vai ser a melhor! Não vi Crónica de Touradas, peço desculpa. Agarrem o touro pelos cornos da memória. Vai ser assim que Isto vai ser. foi uma tentativa falhada, não funcionou. Pronto, é basicamente o que é que ela fala. Fala aquelas coisas do costume. O país é dominado pela esquerda, mesmo quando a esquerda não está no poder. Toda a despesa pública é supérflua e um desperdício. Os funcionários públicos chucham na teta do Estado. A extrema-direita é tratada mal porque a extrema-esquerda... já toda não a gente esqueci-me desculpa dessa. à extrema-esquerda. A geringonça foi agolpada. O Estado é gordo e rouba recursos dos privados. E os grandes inimigos da nação, esta era aquela que eu acho que vocês nunca iam lá chegar, Marquês de Pombal e Afonso Costa. Afonso Costa, talvez. E Marquês de ela Pombal. tem uma coisa que ela tem, que é, pessoalmente acho que é o grande traço de personalidade dela, é que ela é radicalmente contra a regionalização. Isso é- Odeia a regionalização de morte e tem bué piada. Depois, é uma grande fã de Fátima, porque Fátima tipo, é uma expressão tipicamente portuguesa da religiosidade. Ela acha que todos os ciclistas são simultaneamente a elite e imigrantes. Estás a ver? Isso é inesperado. Não, isso é mais ou menos. Não é? O quê? Imigrantes, por Eu causa não sabia do Uber. que havia por causa dos preconceitos Ubers. contra ciclistas. Então não há. Ciclistas no sentido não das pessoas que fazem o Tour de France. Não, pessoas que andam de bicicleta na cidade. Eu também estava a pensar na Assim, volta. Mas porquê que a malta que sobe à Senhora da Hora agora é um problema para o observador? É que o camisola amarela está agora. Não. Ciclistas, Quem pessoas eu sou que andam amigo Tens do contra o observador. Marcos Chagas. Sim. Marcos Chagas. Juro que estava Marcos aí. Chagum. Eu Estava juro. a ficar genuinamente revoltado. Sim. Depois, outra Finalmente coisa um que ela tema fala muito, que eu ia outra saber coisa falar. que ela fala muito é que as nossas cidades estão cheias de crime. Pá, os miúdos andam todos com facas. esquecemos dos a gente miúdos. anda toda a ser, tipo, a gente sai à rua é imediatamente esfaqueado 15 vezes. Ela é uma espécie de correio da manhã. Nas crónicas dela, tu sabes todos os esfaqueamentos que houve no país ao ler as crónicas dela. É muito giro. Esqueci-me de um. Imigrantes trazem culturas que não são compatíveis com a nossa. Pois pá. Essa era grande. É verdade. Essa era fácil e tu não sei como é que deixaste escapar. Não, é que eu, quando puseste aquela música, eu. Epá, é boa pressão. É Eu boa tive- pressão. É não. mais fácil lá em casa. É mais. Ué! Mas sim, ela acha que nós estamos a matar todos e a esfaquear-nos todos. Cada vez que entramos num autocarro levamos pelo menos um tiro. Uau. Eu estava a ler isto em casa, tive de ir ao café, beber um café
E, não, mas realmente eu vivo numa cidade civilizada, não vivo em Mogadishu. Mas enquanto estava a ler, estava a sentir bué, que eu vivia tipo a ferro e fogo, numa cidade a ferro e fogo. Ouvintes de Mogadishu. Não temos nada. E depois, Eu gostava uma de visitar a coisa, vossa eu nunca lá cidade. fui. Outro traço de personalidade que ela tem, além de ser contra a regionalização, é que chateia-se muito das pessoas terem cãezinhos em vez de terem filhos. Olha, mas eu quero ler. Eu quero ler. Vamos ler. Vamos começar com um texto que eu acho que basicamente expressa o que é a atitude dela perante o mundo, que se chama A Festa do Cone Iluminado, de 3 de dezembro de 2017. Isso é latim. Não, Conos. é o Conos Iluminado. Iluminados. Isso é uma- Iluminados. Podemos fazer um jogo também de tentar perceber o que é o cone aqui, não? Não, tu vais ler Não, bastante cala-te e rápido. lê. Cala-te e lê. Quem é que vai ler? Foi esta energia que ele mandou agora. Não. O jogo era há bocado, agora não. Shut merdas. Shut merdas. Vá. A festa do cone iluminado. De repente, no meio da rua, lá está aquela tranquitana metálica ou luminosa que chamamos Árvore de Natal. E foi perante aquele cone iluminado, artefacto que nos sobrou devidamente expurgado de tudo o que se possa identificar àquilo que somos, o que sentimos e de onde vimos, que me dei conta de como, em nome da segurança, da tolerância, da saúde e de sei lá mais o quê, estamos a criar um mundo faz de conta. Um mundo em que... E agora vem uma espécie de um poemos. O bolo rei já não tem brinde. O iogurte ficou sem lactose. As natas perderam a gordura. O leite vem da soja e não das vacas. Os doces ficaram sem açúcar. Os bolos não têm farinha. O café perdeu a cafeína. A manteiga ficou magra e o pão não tem glúten. O circo ficou sem leões depois de sem elefantes e agora sem animais. A humanidade ficou sem sexos e dizem que está a perder o interesse pelo sexo. O namoro ficou sem palavras por causa do assédio. A bela adormecida ficou sem beijo porque o príncipe foi acusado de abuso. O capuchinho vermelho, a capuchinho vermelho, já não é salvo pelo caçador que também deixou de caçar e o lobo ficou vegetariano. Em qualquer uma delas podia entrar aquele temazinho dos malucos do riso no fim. Acrescentamos em pós-produção. Os maridos e as mulheres passaram a cônjuges. Os parques infantis ficaram sem escorregas de verdade e alguns sem baloiços. Não sei de que Pá, é que é o não sei. wokeismo, man. Chama-se a televisão em vez da polícia. Os brinquedos ficaram sem graça, mas estão cheios de didatismo. As crianças não têm tempo para não fazer nada. A má educação tornou-se bullying. Os pátios das escolas já não têm árvores nem terra. As gaiolas ficaram sem grilos. Os filhos não têm pai nem mãe, mas progenitores. As feiras não têm graça. O atirei-o para o gato ficou sem letra. A mentira tornou-se inverdade. A culpa é alegada e a verdade inconveniente. Wink. O artesanato é certificado. A fruta não tem bicho. Mentira. Brincar é uma atividade devidamente monitorizada. E o que é que tem isso de errado? Os filmes não contam histórias, ilustram teses. As universidades tornaram-se... Isto é muito chato, Luís. Não, mas agora eu quero quase até o fim. As coisas deixaram de ser o que são para se tornarem um dado a avaliar, consoante o seu enquadramento numa perspectiva condicionada por diversas valências. Tudo é relativo. O Natal ficou sem Menino Jesus e tornou-se a festa do cone iluminado. I wish you a Merry Christmas. Portanto, esta senhora está a fazer Merry aquele discurso Christmas. de americano da War Yeah. on Christmas. E está a fazer uma lista dos vários wokeismos, que incluem tudo, desde os escorregas já não existirem, até a fruta não ter bicho. Yeah. E a intolerância à lactose. É isso. Antigamente o mundo era mais simples, sabe? Eu gosto particularmente do verso do namoro ficou sem palavras por causa do assédio. É verdade. Já não se pode dizer nada às nossas Yeah. namoradas, porque depois elas vão de lá e acusam-nos de assédio. As gaiolas ficaram sem grilos. Essa parte eu não percebi. Ela tem Não saudades. tiveste uma gaiola de grilos? Também nunca Eu nunca percebi. tive Eu uma tive gaiola de grilos. Eu já Eu tive tive. um grilo que uma vez apanhei e deixei para morrer, porque foi isso que aconteceu ao desgraçado, dentro de uma garrafa de plástico da Luz. Oh. Luz, a água mineral. Infância. Olha, agora vamos ter e-mails de pessoas do PAN. Yeah. A cena é, o que aconteceu comigo durante este texto todo foi, sei lá, destas coisas todas há para aí uma, que eu sou capaz de pensar, isto realmente é desagradável haver opções. Mas, quer dizer, qual é o problema do iogurte ficar sem lactose? Isto são tudo sintomas É do continuar a ir colapso iogurtes. da civilização. Mas a Helena tem ido ao supermercado e percebido que todas estas coisas não invalidaram as coisas que ela gosta. Tipo, a manteiga magra não
A outra manteiga está lá ao lado. É o fim da civilização. Pareces um romano. Café sem cafeína, portanto... Tu pareces um romano que vê os bárbaros a entrar na cidade Não, e a mas pensar isto se calhar não vai ser assim tão mau. Os doces- Não, isto é o fim do mundo! Não percebes que isto é o fim do mundo? Não, porque não vês que o As descafeinado foi vossas inventado energias. em 2016. Além disso, e os doces não ficaram sem açúcar, ficaram com mais tipos de açúcar. Tanta coisa para te chateares. Nós estamos aqui a ter uma ideia inicial de qual é que é a visão do mundo dela e, portanto, o que eu propunha, já que estamos a falar de latim, é lermos o texto até quando Catalina, de 25 de outubro de 2015, quando ela reage à formação da geringonça. Oh meu Deus. Mas é que eu ainda estou a digerir, eu acho que estamos a avançar muito, rápido. Ok. E é porque este texto merece alguma contemplação. Como toda a boa poesia, não sei. Sim. Então, já não há Natal, Aham. há a festa do cone, Iluminado. do cone Exatamente. iluminado. Exatamente. Ou seja, o que ela está a tentar dizer é que tudo agora existe numa versão Deslavada. deslavada. Ou seja, lá está, eu já percebi, I'm a one trick pony, eu já estou a tentar traçar a psique desta indivídua. Portanto, esta indivídua está deprimida. As coisas que tu gostavas antes já não te parecem tão boas. Mas as E coisas o mundo- continuam a existir todas, Helena. Por isso é que ela está deprimida, é isso que eu te estou a Oh, dizer. Helena. É isso. Mas há manteiga gorda, Helena. É, Helena. Há, Helena, vacas, há muitas vacas a dar leite. Helena, podes morrer de diabetes, Helena. Ninguém está a dizer que Não. não podes comer bolos com açúcar. Não, mas a Helena, quando era mais jovem, olhava para o pôr do sol e sentia mais coisas. Pois. Olhava para Lisboa e, E que sentia agora o mais pôr do saudade. sol- agora o pôr do e agora sol tudo já não sabe a tem- cinza. É isso. Ela provou da ambrósia e agora nada lhe É sabe. quando uma pessoa vive o prec, É sai, isso, é difícil. é isso. Nada lhe parece. Isso é que eu estou a dizer. Eu acho que isto é uma ideologia que se chama tipo depressão. Isto não é uma coisa coerente, é uma coisa de género. As coisas já não são tão fixe como eram. E eu percebo. Yeah. Eu percebo, mas acho que é clínico, mais uma vez. Não é. E já estás tu a patologizar os teus oponentes políticos. Claro. Então. Temos esta senhora conservadora, Deprimida. não é deprimida, ela simplesmente olha para um passado perdido como o Ângelos Novos Eu acho do que- Walter Benjamin. Não, é que eu acho que a depressão também é o wokeismo, não é? Porque agora toda a gente ou está deprimida, ou é ansiosa, ou é... Cachatos, esses gajos, pá, que agora estão sempre doentes da cabeça, pá. Não está bem estar doentes do corpo, pá. No meu tempo havia doenças do corpo. Pois é verdade, é verdade. Agora anda tudo dentro da cabeça, pá. Mais um sintoma da depressão, que ela está a rejeitar, As gripes já não são o que eram. ela está na negação. Agora há uma gripezinha, fica tudo em casa, lá o que é, pá. No meu tempo havia rijos. É que eu aposto, ela tem filhos. Acabaste de dizer a opinião dela sobre o Covid, mas tudo bem. Estás a gozar. Não. Vamos ouvir Não, ok. a opinião desta senhora conservadora que pensa pela sua própria cabeça sobre a geringonça. Num texto que se chama Até Quando, Catalina? De 25 de Catilina. outubro... Catilina, sim. De 25 de outubro de 2015. Numa alusão a Cícero. Ferro Rodrigues, contra os usos e os costumes da democracia, torna-se Presidente da Assembleia da República. José Sócrates apresenta-se numa conferência como se fosse Primeiro-Ministro e compara-se a Luati Beirão. António Costa prepara-se para fazer um acordo com o PCP e o Bloco. Defende que tal corresponde a deitar abaixo o resto do muro de Berlim, fim de citação, e declara que, citação, os socialistas nenhuma lição têm a receber do professor Aníbal Cavaco Silva. Não é um manicômio em autogestão. É apenas um país a entrar no modo de funcionamento do populismo revolucionário. Vivermos esta degradação do regime, ou seja, um acordo de incidência parlamentar, tornou-se inevitável desde que António Costa percebeu que assegurava a sua sobrevivência política caso tirasse o PS do arco da governação e o colocasse numa frente popular. Desde esse momento, o país mudou e ficou condenado a mudar muito mais. Não falo da dívida, dos impostos, do crescimento económico ou do desemprego. Falo de algo muito mais profundo e determinante. Falo de valores, de moral, de bom senso e de civilidade. O espírito de frente popular é incompatível com tudo isso. Ou mais concretamente, tem uma visão instrumental de tudo isso. Tornar aceitáveis os procedimentos mais abstrusos, ou seja, um acordo de incidência parlamentar com uma maioria parlamentar,
os comportamentos mais questionáveis e as opções mais contraditórias é a mecânica cotidiana dos chamados processos revolucionários. Eu queria fazer esta pergunta que é, vocês lembram-se quando a gente esteve num governo de Frente Popular? Epá, sim, claro que sim, que aumentou o salário mínimo, não é? Frente Popular, um processo revolucionário. Fez o passo do Costa. É a esquerda. Isto é a esquerda. Então. Porquê? Porque a esquerda, e digo-vos frontalmente, vocês não têm a memória. Porque eu lembro-me como é que foi. Em 2015, Foi quando, dos momentos quando o mais Costa bonitos. tomou posse e toda a gente foi para o Rossio cantar o quê? Músicas da Frente Popular em uníssono. Chegámos lá e dissemos: L'homme veut avoir des frères, oui. Il ne veut pas de matraque ni de prison. Il veut des hommes, pas des parias, des frères et pas de patrons. Marchons au pas, camarades, vers notre front. Como é que chegaste a este episódio para apresentar a tua candidatura ao Festival da Canção? Range-toi dans le front de tous les ouvriers, avec tous tes frères étrangers. Tu es un ouvrier, oui. Viens avec nous, amis, n'aie pas peur. Nous allons vers la grande union de tous les vrais travailleurs. Toda a gente a cantar isto no Rossio, Toda a gente. É verdade. Foi aí que colapsou a nossa democracia. E vocês não têm a memória. Vocês não têm a memória do que foi o terror da direita de ver as ruas a encherem-se Pessoas de contentes e pessoas de alegres. esquerda a cantar músicas de frentistas e a pôr em causa os valores de Portugal. Não têm a memória. Mas pronto, vamos continuar, porque eu gosto muito de cantar a Einheitsfrontlied, versão francesa, mas vamos ver o que é que a senhora disse uns meses mais tarde, quando já As coisas acalmaram. já estava mais calma, É tipo, já o governo estava a O funcionar. país estava a ferro e fogo, é verdade. Não desvalorizes a memória. Okay? Não, eu acho que isto foi... Mas eu sempre disse e sempre achei que isto foi um trauma gigante para a direita portuguesa, que eles finalmente perceberam como é que funciona um parlamento. É verdade. Mas, uns meses mais tarde, a 31 de janeiro, ela escreve um texto já mais calma, que se chama Já perceberam ou quer que eu faça um desenho? Argumentar, contra-argumentar, nada disso interessa. E nem sequer é útil. O que temos de fazer é estudar afincadamente a Revolução Francesa. Caso contrário, isto acaba mal. É verdade. Yeah. Nice. Ok. O governo de esquerda, mais o bater do pé a Bruxelas sem esquecer os arrebatamentos patrióticos com a soberania, tudo isto nos conduz ao mesmo paradoxo. Nada do que nos está a acontecer é racional ou sequer ideológico. What the fuck, meu? É verdade. É verdade. Tu não tens a memória. Tu não te lembras o que é que foi a geringonça. A falência do modelo socialista, e ele tinha necessariamente de falir porque foi concebido para redistribuir a riqueza e não para a produzir. Hot take. Não, ela tem opiniões que são completamente novas e de alguém que pensa pela sua própria cabeça. Fez os socialistas não só descrer de Marx, como, e é esse o nosso drama atual, fê-los regredir para Robespierre. Ver os atuais líderes dos socialistas portugueses a fazerem acordos com o BE ou os socialistas espanhóis a ponderarem uma aliança com uma criatura como Iglesias não é um problema político. Mas o que é que estava a passar em dezembro? É um problema civilizacional. Civilizacional. Dir-me-ão, aqui e agora ninguém vai levantar guilhotinas nem meter cabeças em cestos. Pois não. Porque, felizmente, para todos nós, os valores desse agora, tão abominado centro, se impuseram ao longo de décadas. Portanto, podes parar. Isto, a geringonça, é exatamente igual à Revolução Francesa, tirando a parte do cortar cabeças. Sim, não, é exatamente igual, excepto a parte em que não é. Já não Exatamente. se corta cabeças como antigamente. Já ninguém... Olha, é verdade. Exatamente. Sabes Não. porquê? Por causa Opa. do wokeismo. Não, mas tu tens toda a razão. Porque eu, Obrigado. enquanto esquerdista convicto, isto já não tem a mesma piada. Eu gostava que houvesse um ditador de esquerda que impusesse a sua vontade, que pusesse na ordem os conservadores. Mas isso já não tem, já não se faz, é tudo tão moderado. Olha mesmo. Em vez de nos apropriarmos dos meios de produção, Então, deixa-me falar agora. Deixa-me falar. E já não eu não acredito. Vá, calma, cu. Não acredito no que estou a ouvir. Então agora
só devolvemos subsídios e não nos apropriamos dos meios de produção. O mundo está higienizado. As guilhotinas estão secas. Estás deprimido. Afonso, estás a ficar deprimido. Não, eu estou a perceber é que ela tem razão. Na Já nem tu guilhotina, tem a mesma sete piada. sec. A esquerda já não é o que era. O que é que tu vais cantar outra vez? Eu não vou vais cantar outra vez. Não vou cantar outra vez porque... Lembra-me, Senhor. Ao contrário de vocês, eu tenho a memória. Tenho a memória. Da E eu Revolução lembro-me Francesa, estavas lá. lembro-me É perfeitamente. Vais cantar Miseráveis? Eu lembro-me Ou o que é que perfeitamente, nós os 4, a ir para o Rossio, quando o Costa tomou posse, mais a esposa do Daniel, a fazer de Edith Piaf, a cantar o Sai Rá. Eu sabia que havia canções. Ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates on les prendra. Esta senhora está claramente traumatizada e vocês, como uns esquerdalhos, que todos os crimes da esquerda vocês desvalorizam e fingem que não aconteceu. Quando eu lembro-me que isto aconteceu, estávamos lá nós os 4, no Rossio, cada vez que passava uma senhora velhinha conservadora, a gente ameaçava-a com os olhos. E portanto, eu se fosse a vocês não desvalorizava isto, que isso só dá votos ao Chega. Mas pronto, eu acho que estamos todos a achar que esta senhora se calhar está a exagerar um bocadinho. Não, eu gostava de saber o que é que estava a acontecer em dezembro de 2015. Estávamos todos 2016. a cantar o Sai Rá. Acho que era 2016? Isto era janeiro de Sim, 2016, foi salve. 2016. Ele já tinha acalmado. Ah, sim, dezembro, janeiro. Era a geringonça, era o início da geringonça, foi a golpada, foi o início da revolução social. Ah, claro. Mas eu acho que todos nós Em que os salários foram Ah! postos, subsídios foram devolvidos. Que horror! O pobre! Diana, You're a kid. não me lembres desse tempo. He's a theater kid at heart. Incrível. Caso Almada tivesse uma cena de musicais a acontecer. Casa Almada? Este fórum, como é que se chama aquele teatro no centro de Almada? O É o Almadense? teatro municipal? Ou o grande cubo azul. Não, que é aquele teatro na rua principal de Almada, que é o Almada, não é? Não, O Fórum Romeu Correia? Não sei se chama assim. De que é que eu estou a falar? há um cubo gigante que é o teatro. Não, culpa! É aquele que costuma é haver só Almada concertos de. Incrível. É incrível. Almada Velha, exatamente. Incrível Almadense. É isso que estão à tua espera. Incrível. Mas eu acho que devíamos limpar o palato antes de prosseguirmos. E vamos limpar o palato. Vamos falar sobre género. Limpar o palato com um artigo que eu concordo. Concordo com ela. Concordo com ela, sim senhora. Porque todos nós, dentro de nós, portanto, nem toda a gente é um estereótipo andante de uma pessoa conservadora. Nós temos, como direi Helena, traços de personalidade em que nós discordamos das pessoas, mas às vezes elas dão um argumento que a gente diga, olha, realmente, sim senhor. E o texto chama-se Isto não pode estar a acontecer. Isto não está a acontecer a 5 de abril de 2015. A cada hora que passa, mais se me arraiga esta certeza. Cavaco resolveu vingar-se das desfeitas, das críticas e dos ódios e inventou o candidato presidencial Sampaio da Nova. Claro que não podia ser um candidato qualquer. E Sampaio da Nova não é um candidato qualquer. É um pleonasmo ambulante. Cavaco convidou o reitor a discursar o 10 de junho de 2012 e Sampaio da Nova não se fez rogado. E foi tiro e queda. Avançou pelo palanque Ah, não! É esta! Oh, e não! naquela prosa misto de Ari dos Santos e jogos florais com ressonâncias de Manela Alegre, garantiu que chegou o tempo de dar um rumo novo à nossa história. Citou a torto e a direito, nomeadamente José Gomes Ferreira, penso nos outros, logo existo, e atirou-se à austeridade. Os jornalistas mal começaram a ouvir expressões como demasiados Portugais dentro de Portugal, mais o pedido de um armistício connosco e acharam que ali havia homem. Já me estou a ver a fazer de ghostwriter presidencial. Hora de pagar aos credores? Manda-se discurso, invocando a pátria que é mátria, terra nossa, sem preço nem custo, palavras que reduzem à mera substância o espaço de saber, tesouro que amelhamos e que nos fará vencer. E pronto, fica o problema resolvido. Em primeiro lugar, porque os credores não percebem o conteúdo, e em segundo, porque não se sentem capazes de submeter a nova tortura de tal ditirâmbica prosa. Ela está a criticar aquilo que eu acabei por reconhecer, e reconheço que ela tem razão, que é um certo Manuel Alegrismo no PS. Não é bem isso que ela está a dizer. É um certo Manuel Alegrismo no PS, porque eu e a Diana fomos à apresentação da candidatura da Junta de Freguesia de Arroios do PS e obviamente que havia
uma tipa a declamar poesia. E era esta merda. Porque Não o PS... era, não é isso que ela está a dizer. O PS é esta merda. É, agora vamos ter um momento de poesia. Vá, meninos de classe média alta, vamos ouvir a mãe que escreve, a pátria que é a mátria e tal. Eu percebo a crítica. Eu sou um tipo de centro-esquerda que sou forçado a ter de votar neste partido, mas eles são muito chatos com esta coisa da cultura, ou lá que é. E o Sampaio da Nova era o expoente máximo dessa coisa do um homem da cultura. Eu E arrisco-me não há a dizer que o paciência. expoente máximo era o Manuel Alegre, mas... É verdade. Daí eu ter dito o Manuel Alegrismo. Mas capaz. não há paciência. Ao PS, parem com isto. Tipo, Pronto, ok. parem. Então agora que concordamos que ela tem uma observação válida sobre uma coisa que não interessa a ninguém, Não interessa a ninguém. Mas que é absolutamente inconsequente, eu quero dizer à uma Helena... rábula minimamente competente, Eu quero dizer à Helena que a gente não está aqui a criticar por criticar, estás só a criticar quando tu estás errada, que é muito, mas a gente é magnânime e diz, sim senhora, aqui está uma crítica que sim Mas senhora. não é isso que ela está a dizer, Luís. O que ela está a criticar é esta coisa de... É um chato! O homem é um chato! Não é um chato, é esta coisa da esquerda, não é? Tipo, depois de repente aparece uma figura e depois temos posições perante a Europa ou as posições perante a Troika, neste caso o FMI, e tipo, não pagamos porque nós temos este orgulho muito patriótico. da nossa pátria. E fazem poesia, são chatos. Sim, É o mas- chamado nacionalismo bacoco. Mas que é uma coisa muito direita, deixa que se Não, diga. mas ela não está a queixar do nacionalismo, ela está-se a queixar Não, ela está-se a queixar de serem uns chatos, da falarem esquerda. Ela esquisito. está-se a queixar da esquerda saber rimar. É chato, pá. Sabe quem também é que sabe rimar? Os rappers. Deixem as rimas para os É rappers. verdade. Mas isso, Se ele começa a cantar sempre daqui, vão Não, para, se ajudo. ele começa a citar o Aventura de Sousa Santos, esses vão para as apresentações do PCP. É Esses já estão gramata em tomados, prática. não pode ser. Porque a cultura, a esquerda domina a cultura, não é? E há cotas dentro da cultura, como toda a gente sabe, em que os rappers são do PCP, os poetas são do E ironia, PS, só para quem não está a perceber. e depois o bloco tem o spoken word. E... forte. Então É e o assim, livro eu agora tive lá entra na com o reunião, quê? decidiu as cotas. E o não é? livro agora entrou com o quê? O livro agora foi tipo, Eu vi- agora ninguém sabe o que é que há de fazer. Podcast não sobre é? história. Não, eu sinto que o livro é dança expressionista. Pois. Isso é o Não, PAN, isso é o PAN. Isso é o É PAN, isso é o biodança. É verdade, é verdade. É. Eu sinto que o livro é isso, olha, Podcast sobre história. exato, é o brinquedo pedagógico. Yeah. É o puzzle. É o Quem é que não puzzle. gosta de um bom brinquedo pedagógico? A Helena. A Helena não Por isso gosta. é que está deprimido. Pois eu sei. Yeah. Helena, brincar e aprender é fixe. E pronto, agora já toda a gente sabe a partida que eu sou fã. Bom, vamos voltar a coisas sérias que é... esses gajos não se queixam, não se calam com o racismo. Num texto que se chama Querem contextualizar o padrão dos descobrimentos? Querem contextualizar o padrão dos descobrimentos? Sim. 21 de março de É 2021. ok, é uma crónica. Pensava que era uma pergunta. É um diálogo Ok. Com quem? com o leitor, connosco neste Como todos momento. os textos, não é? É. Agora que a descolonização enquanto mistificação libertadora está de novo aí, convém lembrar esses caixotes. Esses caixotes que em 1975 começaram a empilhar-se na beira do Tejo, sob os perfis... Oh meu Deus, a sério, Helena? Sob os perfis de João Gonçalves Zarco, Diogo Cão ou Cristóvão da Gama, são o símbolo de um mundo que acabou sacrificado no altar dessas libertações que nunca o foram nem podiam ser. Eu acho que essa é a reação. É que eu bocejei, Correta. peço desculpa. Por terra, mar ou ar, milhares de pessoas deixaram a África não porque fossem contra as independências, mas sim porque não queriam viver em países entregues a gente sem preparação para outra coisa que não fosse a pilhagem e o uso de violência. Hot take. Yeah. Forte. É um bocado. Tenso. Tenso. Tenso, Helena. No século XX, o que se identifica como descolonização serviu ao Bloco Comunista para alargar geograficamente a sua influência. O resultado foram décadas e décadas perdidas por África,
acabando-se no paradoxo de a falta de condições de vida levar agora o povo dessa África liberta a arriscar a vida para conseguir vir trabalhar nas suas antigas potências coloniais. Helena, então isto estava a ser um episódio até divertido, as coisas eram um bocadinho inconsequentes e tal, e isto era um bocado Fox News aqui do Burgo, mas agora isto tornou-se desagradável, no sentido em que isto, é parvo, estúpido e mau, não é? Mas continuamos. It comes with a reckoning. O balanço da descolonização não só nunca foi feito, como se reforçou a linguagem que a faz equivaler a uma democratização. Não, isso não aconteceu. Toda a gente sabe que há uma distinção entre o momento da descolonização e o momento da democratização. Literalmente qualquer pessoa que estude História da África sabe que se faz essa distinção. Helena, não. Continua. Chamamos movimentos de libertação a partidos que instauraram regimes totalitários, produziram oligarquias insaciáveis, torturaram e assassinaram em massa. O que está subjacente a esta terminologia nada tem de ingênuo. Por um lado, apresenta-se esse conflito devidamente intitulado Guerra Colonial como o resultado do regime fascista, que por ser fascista não teria logo entregue o poder aos movimentos de libertação, que se dá como adquirido, teriam capacidade para administrar esses territórios. Ora, em 1961, a culpa do regime não foi ter respondido militarmente ao ataque às fazendas em Angola, mas sim não ter antecipado a defesa das populações. O regime não daria logo... Foram para Angola, foi pouco! Mas ela... Ok. Não, ou seja, Basicamente o que ela está a dizer é que os movimentos independentistas eram todos um bando de comunistas e, portanto, impreparados e assassinos, e que obviamente que o Estado português, quando houve os ataques aos colonos em 61, não tinham outra escolha senão ir em força para Angola. E o grande erro não foi ter ido em força para Angola, o grande erro foi não se ter protegido melhor os colonos, que não estavam a fazer nada de mal. em África, no século passado, a descolonização foi um trespasse de poder, quando se poderia pensar que o desastre em que cada uma dessas descolonizações acabou teria levado a alguma contenção por parte dos seus arautos. Eis que, no século XXI, aí temos a descolonização de novo, mas agora num regresso à casa de partida, as democracias ocidentais. Porque eles agora querem-nos descolonizar A nós. a mente. A descolonização agora vai ter lugar aqui. Não está em causa o território, mas sim a história. A música que ouvimos, os livros que escolhemos, os quadros que admiramos, as palavras que dizemos, enfim, o que somos. Antes que o frenesim descolonizador a todos nos apanhe e envolva, convém lembrar que, ao contrário do que aconteceu nas descolonizações que tiveram lugar em África, agora não há para onde mandar os caixotes. Exato. Porque os movimentos independentistas correram com os portugueses da África. Mal, mas tudo bem. Mas agora eles querem descolonizar Portugal. E depois, onde está a nossa casa? Para onde vamos? Não sentem este perigo? Não sentem este perigo? Não sentem as paredes a vir contra vocês? Não sentem que há um perigo destes wokeistas descolonizadores que querem destruir tudo aquilo que nós somos? Eu acho que para além da depressão há também um sintoma de ansiedade aqui, não é? Verdade. Mas sim, ela acha que foi trágico a descolonização e eu acho que é completamente compreensível, tipo, como os retornados tiveram de fugir à pressa de Angola e Moçambique, etc. Eu tenho família que eram retornados e sei, e conheço as histórias. Mas isso é verdade, mas pois pá, não é viável teres um regime em que a maioria da população são tratados como sub-humanos por causa da cor da pele. E portanto, bom, é assim, não dás independência quando eles não te querem matar, mas tens de fugir porque eles te querem matar. É vida. Sim, eu acho que a única coisa que eu tenho de inteligente a dizer sobre este assunto, ou que tenho que acrescentar, até certo ponto, não é? O trauma da descolonização e a questão dos retornados e o fim do nosso espaço colonial e da nossa ideia enquanto espaço colonial, certo?
é um trauma profundo que nós de facto ainda não resolvemos e ainda nós simplesmente não falamos sobre isso. Sim. E temos uma visão mitificadora daquilo que era no século XVI, mas não falamos sobre o que era no início do século XX, não falamos sobre aquilo que era depois ao longo do século... Não falamos porque não podemos. Nós Não podemos porque parece mal dizermos isto dos nossos pais e dos nossos avós, então não falamos nisso. Nós durante muito tempo não podemos porque muitas das pessoas que viveram esta realidade e esta história ainda estavam vivas e é de facto a Guerra Colonial foi um grande trauma para os nossos concidadãos, não é? Sim. Parece o Rui Tavares, concidadão. Foi um grande trauma para toda a gente que participou das frentes e é uma coisa ainda muito vívida na memória dos nossos avós, tens razão. E nós, enquanto sociedade, ainda não conseguimos fazer esse diálogo, ainda não conseguimos, se calhar, falar também com os nossos parceiros, os nossos países parceiros dos PALOP, também ainda em relação sobre isso, não é? Passámos de uma situação de guerra colonial para depois todo aquele processo pós-revolucionário para uma relação de amizade e proximidade sem falar... Acho eu, sem falar sobre aquilo que aconteceu e sobre... Não, eu acho que tu não estás a falar de bué da merdas. Quando isto é só, não, Helena, não é viável uma sociedade em que a maioria da população são tratada como sub-humanos porque tem uma cor da pele diferente. Achar que podia ser viável claro que de qualquer não, outra mas maneira é só estares a negar a realidade. E, portanto, isto é estúpido. A descolonização foi trágica porque a colonização foi trágica. Mas nós não podemos dar um passo para além disso, certo? Ou seja, eu entendo que nós não partimos do mesmo pressuposto de base, que é o colonialismo é um sistema de opressão que não devia existir, certo? Nós não estamos a partir desse, mas estamos a dizer que esta senhora acredita que Nós não estamos a dizer, ela claramente não acredita nisso, não é? Ela acha que o colonialismo é um direito divino dos povos ocidentais, vou presumir. Não, ela acredita que era possível fazer uma independência que não fosse tão violenta para a população branca. Certo. E o que eu tenho a dizer em relação a isso é... aquilo que foi para as populações. Pois é isso! É porque se o fascismo foi mau para nós, imagina para o pessoal africano. Claro, Pronto, claro. é isso, é tipo, não vais ter um povo que está tipo a ser morto e a tratado como sub-humano durante séculos e dizer, agora vocês estão a ser maus para nós depois de terem ganho a guerra, nos terem levado, nos dado tanto na boca, que o regime implodiu sem vocês sequer chegarem a Lisboa. Porque foi isto que aconteceu, nós perdemos uma guerra e as pessoas tiveram de fugir porque senão eram mortas. Porquê? Porque nós nem sequer nos passou pela cabeça que íamos perder a guerra tanto que o regime implodia sem morrer morreu uma pessoa. Foi isso, foi tanto que nós perdemos a guerra que morreu uma pessoa quando o regime implodiu, porque a gente levou tanto na boca que os militares disseram que se foda, vamos fazer uma cena que militares nunca fazem, que é uma revolução de esquerda. Yeah. Acho que só estamos a ignorar outra camada disto, certo? É porque ela não está a contar esta história da carochinha para nada. Ela está a contar esta história da carochinha para agora fazer um truque qualquer sobre descolonização das mentes. Exato, não, é claro, porque agora o wokeismo, a descolonização. Ou seja, mas a questão da descolonização das mentes, isto é em resposta a um ímpeto de diálogo, ou seja, a partir do momento em que começamos a questionar, ou certa esquerda, aquilo que tu lhe queiras chamar, a partir do momento em que certas pessoas começam a questionar e a dizer, nós precisamos de falar sobre a descolonização, nós precisamos de falar sobre o que foi o nosso colonialismo e nós precisamos de olhar para as figuras que nós temos no nosso espaço público de maneira crítica. E a discussão começou assim. Sim, é verdade. E isto é uma reação a essa tentativa de discurso e essa tentativa de diálogo. Sim, é verdade. E o que ela está basicamente a dizer é, nós não podemos falar sobre isso porque isso são discursos de esquerda maluca que querem pôr em causa a nossa identidade. Sim. Claro. Sim. Pronto, mas era isso que ela eu não estava a usa o tentar termo, dizer. mas é o termo do marxismo cultural. Ela não usa o termo, mas é basicamente eles estão a usar isto como arma contra nós. Porque não existe sequer a possibilidade de realmente se calhar fizemos umas coisas más. Pois pá. Está bem, pá. Bom, o Daniel está a ficar cansado. Eu tinha mais um. Eu quero mais um. Eu acho que não pode acabar. Estás com... Sim, eu estou hype. Eu tinha mais um que foi o artigo que me quebrou. E não Ele existe. tenho as expectativas, porque me quebrou por mim.
Não é uma cena que tu vais ter empatia comigo, é uma cena que tu vais cortar, porque cortas sempre cada vez que a gente fala disto. É sobre os comboios, já não sei Não é como sobre antigamente. comboios, é uma coisa ainda mais sobre o simples. Metrobus. É uma cena ainda mais simples que isso. Buzz? Um artigo que se chama As Crianças de Interior, 18 de setembro de 2022. Começou. O quê? O vai-vem dos automóveis em torno das escolas. Todos os dias milhares de crianças saem do habitáculo automóvel para o habitáculo escola, para depois regressarem ao habitáculo casa, sendo que no habitáculo casa há ainda que ter em conta esse habitáculo dos habitáculos, que é o quarto. Resumindo, ao longo do dia eles passam de um interior para o outro. São as chamadas crianças de interior. São chamadas crianças de interior. Não são as chamadas. Tu chamas. Tu chamas. Tipo, eu nunca ouvi isto na minha vida. São as crianças de interior. Claro. Alguém tem que ser a primeira a chamar. Ela criou um conceito. Criou ok? um conceito. ok. Então, mas quer dizer, São as crianças do nosso tempo. Os espaços públicos, como as ruas, ou abertos, como o campo, causam-lhes insegurança. Têm menos autonomia que aquela que os seus pais experimentavam na mesma idade. Ai, no meu tempo era melhor. Um dos sinais desta mudança é o desaparecimento das crianças da rua. Não é essas crianças. já não há sem-abrigos como Não antigamente. É, não é. As crianças da rua. Não são as crianças No meu tempo, cheia de pedintes, casa, estavam vá 3 lá. ou 4 miúdos a pedir dinheiro, hoje é só velhos. Não. É que é assim, não são as crianças da rua. Para ser coerente, são as crianças do exterior. O habitáculo. Tu não podes simplesmente... Abandonar o teu conceito Exato. a meio, não é? Claro. Tens que levá-lo até às últimas consequências. Nas ruas de muitas das nossas cidades vêem-se adultos, velhos, jovens. Crianças é que é mais difícil. Com forte probabilidade veremos mais cães a serem passeados do que... Epá, foda-se, eu não estou a conseguir. O que é que esta pessoa está a falar? Ai, caraças, já não vejo pais a passear crianças há demasiado tempo. Por que está isto a acontecer? As respostas são várias e vão desde o terror da pedofilia à constatação de que o tempo das brincadeiras organizadas em qualquer lugar pelas próprias crianças deu lugar ao tempo das atividades monitorizadas por adultos, sejam eles monitores, professores ou as próprias famílias em espaços devidamente concebidos para tal. Em Portugal, país de pais cada vez mais velhos e filhos cada vez mais únicos, a interiorização das crianças nem sequer causa dúvida. É vista, se não como um progresso, pelo menos como uma inevitabilidade. É certo que, nos fins de semana, se vêm chegar famílias aos parques infantis, mas também é verdade que, salvos honrosas exceções, são pouco frequentados os pequenos espaços de brincadeira instalados em pracetas, bairros e jardins onde era suposto as crianças brincarem depois de saírem das escolas. Ok, pausa. Eu não sei em que freguesia é que ela vive. Daí a minha questão, não é? Mas tu andas pela rua em Lisboa, centro de Lisboa, e há parques infantis, e mesmo durante a semana os miúdos estão lá a brincar. Portanto, isso não é verdade. Isso é onde tu vives, que é só estrangeiros. Não, crianças! Tipo, isso não é, isso Há simplesmente... crianças estrangeiras. Claro que sim, mas tipo, crianças de todo o tipo. Não, mas tens que perceber uma coisa. Isso são as crianças da rua. As crianças de exterior, desculpa. Porque as crianças de interior estão dentro de casa. Mas que mais crianças é que há? No tempo Tipo, da as Helena, crianças estão todas a na rua. era os adultos em casa, Sim. à janela, a ver. E depois Mas nem sequer a ver as crianças, que as crianças não precisavam de monitorização, na altura nunca faziam nada. Exatamente. Mas os parques infantis estão cheios. Há montes de miúdos na rua. Nós vemos comboios de miúdos. Isso é o teu texto vão com passear. poesia. Os parques infantis estão cheios. Os comboios Sobrelotados. estão não sei o quê. Mas atenção que ela também diz que os parques infantis... Já não há escorregas, não é? E já não há baloiços. Então quem quer ir para os parques infantis onde escorrega já não queima os glúteos. Yeah, não, pois... E aqui chegamos a algo que foi desaparecendo das nossas ruas. O ruído das crianças a brincar. Mais preocupante, não é apenas das nossas ruas que este som desapareceu. As próprias escolas estão a ficar silenciosas. Há anos, aproximávamos das escolas... Não, desculpa. Só outra coisa. É que se calhar ela não vê crianças porque se calhar as ruas foram tomadas por carros e as crianças tipo não estão para ser atropeladas. Woke. E assim, começou agora um ano letivo em que as crianças, depois de um dia em que passam mais tempo na escola que muitos trabalhadores nos seus empregos,
passam para o interior do automóvel que os levará para o interior de casa. Alguns, tidos como os mais afortunados, nem sequer põem o pé na rua, pois entram diretamente para a garagem, de onde um elevador os leva até ao interior do prédio, e depois ao interior da casa, e depois ao interior do quarto. Até quando isto será considerado um não assunto? Sim, as crianças, para a Helena, elas não têm vitamina D, não é? Elas estão, coitadas, estão todas com... Eu diria... Estão todas raquíticas, não apanham sol, não apanham... Eu diria que até certo ponto isto é verdade. Ou seja, é claro que ela está a fazer ela está a levar isto ao extremo. Aquela coisa de conservadora. No meu tempo era só crianças, a gente andava na rua, dava um pontapé pelo menos a 4 miúdos. E agora não se... Pronto, claro que ela está a exagerar. Mas de certa forma é verdade. A minha questão é, porquê é que será que não se ouve crianças na rua? E este texto quebrou-me um bocado. Porque este texto veio na sequência de textos em que ela diz que as nossas cidades estão a ferro e fogo, toda a gente se anda a esfaquear. Textos em que ela diz que autocarros, cada vez que eu apanho um autocarro, sofro homicídio. Sofro homicídio. Eu vou para o trabalho, sofro homicídio. Volto do trabalho, sofro de outro homicídio. E estamos sempre nisto. Sempre nisto. As nossas cidades são um antro de violência em que toda a gente está a ser espancada e esfaqueada a todo o momento. E é normal que quando é este o discurso, que é mentira, 2... Quando se aproxima da verdade, não conclui o argumento até ao fim. Não, é do género. E este tipo de discurso, as pessoas acreditam, certo? Os pais têm medo das crianças andarem na rua. Sim. Pronto. Depois tens a questão que tu falaste dos carros, né? Que, eu não quero ser muito woke, mas cada vez que alguém diz, se calhar devia haver mais passeios e menos lugares para estacionar. Ela diz, isso é woke. Haver uma ciclovia para os miúdos irem de bicicleta para a escola. Isso é wokeismo. Diminuir as velocidades para os miúdos não serem atropelados para poderem brincar na praceta. Isso é a elite que odeia ao povo automobilista. O que Portugal e Lisboa precisam é de lugares para estacionar. E esta indivídua, joia de moça, sim senhor, tem lá as suas cenas, mas ela passa a vida inteira a dizer que a nossa sociedade é uma merda, a advogar políticas de merda, e depois tem a puta da lata de queixar-se das consequências que ela própria advoga, que é uma cidade só para carros, e é uma cidade em que não pode haver ciclovias, que é o woke, não pode haver ruas pedonais, não pode haver nada, não pode haver espaço para as crianças brincar. E depois diz, já não se ouve o som das crianças, o que se perdeu. Isto, eu vou citar. Como se elas também fossem mero adereço da vida coletiva. Eu vou citar. E foi isto que eu senti na altura, quando estava a ler isto, e tive de parar, fumar um cigarro, abrir uma garrafa de vinho, porque o que eu senti nesta altura veio-me à cabeça uma frase da maior poetisa portuguesa, quando ela diz, ganha vergonha na puta... Próxima estação. Restauradores. Luís! Quem que é essa pessoa? Quem é que disse isso? Eu não percebi a referência. E assim chegamos ao final de mais um Opinionistas. Para a semana, como sempre e para sempre, João Miguel Tavares. Este podcast conta com música de Beatriz Pessoa e ilustração de Sara Bento de Castro. Sigam-nos no Twitter, Blue Sky, Substack e Instagram.